Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, depois que Jesus faz todo o sermão profético que encerra no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Existe uma celeuma muito grande entre os escribas e fariseus por causa desse discurso em que Jesus mete o couro neles, né? Fala mesmo deles, que eles estão assentados na cadeira de Moisés, que eles são podres por dentro, caiados por fora, mostram uma coisa que não são. E a gente está cansado de ver isso por aí. Jesus, então, conclui esse discurso, entrando aqui no capítulo 26, nós vamos encontrar o jantar em Betânia. Capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. O jantar em Betânia. Betânia era uma cidadezinha, uma cidadela, tipo uma aldeiazinha. E Jesus gostava muito de ir para lá. Ele tinha muitos amigos em Betânia. E o pessoal de Betânia era mais cordatos, mansos, e gostavam muito de ouvir Jesus. E Jesus tinha lá 3 amigos que ele amava na intimidade, que era Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Os 3 viviam juntos numa mesma casa, eram abastados, e Jesus se hospedava muitas vezes com todos os apóstolos naquela grande casa de Lázaro. Betânia, então, era um dos lugares preferidos de Jesus, Cafarnaum também, mas Betânia, ele sempre que precisava de ter um refúgio, de ter um descanso e de ter liberdade para falar aquilo que ele gostava nos seus discursos, na sua pregação do reino de Deus, Betânia o acolhia. Por causa de Lázaro. Lázaro era importante, era muito conhecido com as suas irmãs, né? Era muito querido e tinha muitos bens também. Então, a casa dele estava sempre aberta para Jesus e todo o povo que ali chegava para ouvir Jesus. E também era muito conhecido pelos dotes culinários de Marta. Marta fazia comidas maravilhosas e Jesus estava sempre nesses jantares que Lázaro e ela davam. E tinha sempre alimento para quem chegasse. Então, aqui se chama o jantar em Betânia. Jesus foi jantar com os amigos. Olha que coisa mais bonita, né? E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, não é aqui na casa de Lázaro, é de outro amigo, é do Simão, o leproso. Jesus o curou, mas naquela época quem tinha lepra ficava sempre com a pecha de lepra, de leproso, porque eram mal vistos, porque eram chamados de sujos, né? Então estava ali Jesus num jantar na casa desse Simão. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Então estavam ali os apóstolos, né? Os discípulos, com certeza Simão, a família dele, e essa mulher chega e derrama. Já vou explicar isso. Tem alguns oradores, alguns estudiosos que falam que ela lavou os pés de Jesus. Mateus aqui diz que ela derramou pela cabeça e atingiu todo o corpo de Jesus.
Primeiro nós vamos ver o que é alabastro. Alabastro é uma pedra feita de um calcário e de grande valor. Esse alabastro era muito usado para os perfumes do Oriente, não sei se ainda é, porque ele conserva toda aquela natureza daquele perfume. O alabastro é feito de uma pedra, pode até se chamar de ônix, pode até chamar de metálica, e que ela era assim grandemente procurada pelos artesãos para fazer esses vasos que custavam caro. Não sei hoje deve ser mais caro ainda. E quando Mateus diz que o unguento era de grande valor, é porque era o óleo mais caro que vendia no mercado, que é o nardo. E o perfume era assim, uma gota inundava o ambiente. Você imagina como é que ficou o ambiente da casa de Simão, né? Então, o nardo também era caríssimo. E isso causou um espanto nas pessoas. Como que ela pode, para ela ungir todo o corpo dele, devia ser um vaso grande. Devia ter muito óleo ali dentro. É chamado de unguento, de ungir o corpo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? Então, Jesus ali sentado, ela vem e derrama, olha que coisa mais bonita, o óleo sobre ele. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Por que esse desperdício? Por que jogar esse óleo fora desse jeito, essa quantidade? Derramando na cabeça, que desceu por todo o corpo de Jesus. Imagina, inundou o corpo de Jesus e inundou o ambiente com aquele cheiro maravilhoso do nardo. E eles continuam: pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Gente, dizem as más línguas que quem falou isso foi Judas. Judas era o tesoureiro do grupo. E dizem as fofocas que quem ficou incomodado com o preço do nardo e do vaso de alabastro foi Judas, já de olho naquele dinheiro, porque ele era o tesoureiro. Entendeu? Gente, eu não estou aqui atacando Judas de forma alguma. Dizem aí as fofocas que quem se incomodou com o preço do negócio foi Judas. Poderia vender e dar para os pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Por que vocês estão afligindo essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Vocês estão indignados? Mas ela pensou no meu bem. Por quê? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Jesus já estava prevendo a sua morte e ele está dizendo para eles: vocês não vão ter, e pobres vocês vão ter para sempre. Jesus aqui não deixou de estar vaticinando um futuro de pobreza. 2025 anos e a pobreza só aumenta, né, gente? É tanta diferença social entre pobres e ricos que Jesus já sabia. Ele previa o futuro, tanto é que ele envia o Apocalipse através de João. Ele sabia da pobreza. Vocês vão ter pobre para sempre perto de vocês. Agora eu não. Eu estou aqui por poucos dias. Olha aqui, nós estamos já no capítulo 26 de Mateus. Daqui a pouco já vai começar a preparação para a morte, para a crucificação, para o julgamento, por aquelas torturas todas que o povo judeu,
os escribas e fariseus, os doutores da lei, levaram Jesus à morte. Porque todo mundo tem uma mania de falar que foi o romano. O romano só cumpriu. Porque os judeus alegaram que eles não podiam matar no sábado de aleluia, de Páscoa, de Domingo de Ramos e outros manias e costumes demais que o povo judeu tem. Nós não podemos matar, mas vocês podem. Mata ele aí, crucifica ele. É a pena de morte. E a pena de morte só o romano que tinha. O judeu também. Jogado do precipício, apedrejar. Tinha ou ainda tem? Pena de morte. Isso é pena de morte. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Gente, o povo judeu tinha ou tem, não sei, um costume de ungir, de passar o óleo ungido, bento, fluidificado, chame do nome que quiser, no corpo todo daquela pessoa que estava à morte, na sua agonia final para a morte, que aliás antigamente se conhecia muito mais isso do que hoje, né? Com essa correria para o hospital, para UTI, para CTI, para não sei aonde, não se prepara, não se educa para a hora da morte. Naquela época, sim, sou fulano, gente, eu não sou de 2025 anos, quer dizer, no corpo, né, que eu tô falando, eu não sou dessa época, mas eu sou de uma época em que a minha avó era chamada para fazer oração à cabeceira do moribundo. E eu acompanhava, sabe por quê? Minha avó era analfabeta e ela me pedia para ler um livrinho que a Igreja Católica era um livrinho de orações. E ela dava um banho, olha isso, gente. Ela dava um banho ali na cama naquele moribundo, muitas vezes já em coma, já com a chamada ronqueira da morte. Já ouviram falar na ronqueira da morte? A minha avó sabia. Falava, vamos lá, Regina. Gente, eu tinha aí 7, 8 anos. Vamos lá, Regina, que o seu fulano já vai morrer. Vamos lá preparar ele. Aí ela dava aquele banho ali naquela bacia, com aqueles paninhos dela, e ela passava um óleo para hidratar, para aquele defunto não ficar tão rígido, né? Com a chegada da morte. Podia contar que aquela noite aquela pessoa já ia morrer, aquele dia a pessoa já ia morrer. Então tinha muito assim, conhecimento, educação para a morte. A morte vai acontecer com todo mundo, gente, com todos os corpos viventes da face da Terra. Por que existe tanto pavor da morte? Afinal, a morte não existe. Quem vai morrer é esse corpo temporário, perecível. O espírito não morre. A gente vai continuar vivinho ali em pé ao lado daquele corpo morrendo. Ainda assistir ainda. Isso faz com que a gente tenha equilíbrio. Preparar para essa hora. Ah, se eu pudesse, eu iria fazer um jantar, igual o jantar de Betânia. Despedir. Gente, esse corpo aqui vai morrer semana que vem. Vamos fazer uma reunião de família que eu quero me despedir de vocês. Eu estou indo embora para o mundo espiritual, para outra dimensão. Por que não? Existe um livro chamado Bardo Todol. Essa palavra quer dizer a boa morte. Ensina, os tibetanos nos ensinam a ter a boa morte. Gente, estou me lembrando aqui um desses gurus, Paramahansa Yogananda.
Ele fazia meditação todos os dias com seus discípulos. Ele era um yogi. Ele entra naquela concentração da meditação e ali ele fica sentado, né? A posição de lótus que eles chamam, e os discípulos em volta. E ele foi ali, fechou os olhos, foi meditar. E as horas foram passando, e os discípulos foram ficando cansados. Eles não estavam aguentando mais ficar ali naquela posição. E tá que passa as horas, foi saindo um por um. De vez em quando voltava, tá lá o mestre Yogananda sentado. E eles, vamos respeitar, né? Passou-se aquele dia, passou-se aquela noite, e aí eles acharam estranho que o mestre não voltava da meditação. Foi aí que foram verificar a respiração, se entreolharam, ele havia morrido. Ele morreu. Meditando, ele continuou na mesma posição de lótus e desencarnou na maior tranquilidade possível. Esses discípulos então lembraram que naquele dia anterior ele despediu de um por um. Eles acharam que ele estava se despedindo para eles irem lá para os seus aposentos ou para suas casas. Ele estava despedindo aqui da vida da matéria. Foi quando eles acharam estranho dele não voltar daquela meditação, foram lá verificar, né, os seus sinais, e Yogananda estava mortinho, sentado na posição de lótus. Então, quando Jesus fala que essa mulher já estava preparando para o enterramento, para após a morte, né? Ele sabia que ia ser a crucificação, já estava preparado o corpo. É o que Maria Madalena faz no dia seguinte, que ela vai lá no túmulo, né? Para passar o óleo nele, porque ele não recebeu o óleo, porque ele foi crucificado lá naquele monte lá pelos romanos, pelos soldados, tiraram ele da cruz e levaram logo para esse túmulo, que era uma fenda na pedra e era fechado por uma pedra grandona. Ela leva o óleo para ungir o corpo dele. É quando ela depara com ele, em pé, vivo, ressuscitado, né? Então, daí o porquê passar o óleo. Porque que essa mulher fez isso com ele. E ele diz que ela deve, onde esse evangelho for pregado, ela deve ser lembrada. Porque ela gastou todas as suas economias para comprar o vaso de alabastro e o unguento de nardo, que era o mais caro, o melhor, mais excelente perfume daquela época. Olha só que coisa mais bonita. Ela fez preparando-me para o meu enterramento. Ela teve intuição, claro. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido ao que ela fez, para memória sua. Lembrem dela. Enquanto ninguém está dando atenção à minha passagem, dentro de poucos dias que vai acontecer, ela já está me preparando para ser enterrado. Este corpo aqui, ó, material, físico. Entenderam? Então, muito bonita, poética essa passagem. E bem pequenininha que nós já encerramos, tá bom? Vamos à nossa frase. Nisto todos conhecerão que sois meus alunos, que sois meus aprendizes, se vos amardes uns aos outros. É o amor, não é o ódio, não é a matança,
não é vingança, não é guerra, não é dinheiro, não é poder, não é posição social, não é parede cheia de diplomas. Vocês serão conhecidos por muitos se amarem, meus aprendizes, meus alunos. Muito lindo. Nosso presente de hoje é pequenino e para completar minha fase de bolinha. Quer ver? É um vidro desses de palmito. Eu deixei aqui transparente, tá vendo? No vidro mesmo. E fiz essa faixa singela, simplesinha, no tom de laranja. A própria tampa do vidro. Tá dura de abrir. Tá aí o nosso presente de hoje, singelo e simples, com esse viés alaranjado que eu ganhei. Tá até meio amassado. Ganhei uma peça inteira desse viés que a pessoa não quis mais. Tá aí então a nossa oferta de hoje, o nosso presente de hoje, se você quiser. Esse, né? Fica até mais fácil colocar alguma coisa de cozinha e que você ainda pode ver por aqui, ó. Né? O que tem aqui dentro. Fica aí então o nosso presente e o desejo ardente que Jesus abençoe seus dias, abençoe sua vida, abençoe sua família. Se você estiver passando por essa tribulação desses dias, que Ele possa derramar bênçãos sobre sua cabeça, como o óleo que essa mulher maravilhosa foi lá e derramou na cabeça e no corpo todo de Jesus. Que você sinta-se também inundado desse óleo de nardo que o Senhor Jesus experimentou. Um beijo no seu coração.